e em todo tempo o Senhor continua sendo. Amém. Bom. Em todo tempo o Senhor continua sendo Bom. Bom. Amém. Sejam muito bem-vindos. É sempre bom estar na casa do Senhor em mais um dia, em mais um domingo que o Senhor nos concede esse privilégio de estar na casa dele, né? E eu gosto muito de dizer isso, que não existe lugar melhor que você poderia estar hoje se não fosse na casa do nosso Pai. Não existe lugar melhor. E seja muito bem-vindo, que você possa nessa manhã estar de coração aberto para aquilo que Deus vai falar aos nossos corações, para aquilo que Deus tem falado aos nossos corações já a partir da EBD que tivemos hoje pela manhã, e que toda honra, toda glória, todo louvor possa ser somente para Jesus, somente para o Senhor. O nosso pastor manda um abraço para a nossa igreja, ele está lá em Alphaville, lá em São Paulo. Tem sido um momento muito bom, também muito intenso de aprendizado, de recarregar as baterias, de renovar as energias. E ele fala também, né? Estava falando com ele ontem, que está com muita saudade da igreja. Encerra hoje o treinamento, a formação que eles estão lá, o Target. E na quarta-feira ele está viajando e chega aqui, né, em nosso país na quinta-feira. Mas ele manda um abraço para a igreja. E eu disse a ele, olha, estamos todos com saudades, volta logo, porque a saudade é grande, é grande. Queridos, deixar alguns avisos aqui que já é de conhecimento de toda a igreja, mas que vale sempre a pena reforçar. Na quarta-feira temos o nosso culto de oração, que inicia às 8h30. Sentimos falta de vários e vários irmãos. Eu sei que a semana é corrida, mas vale a pena esforçar um bocadinho mais para estarmos aqui no culto de oração. E olha, esses dias que eu tenho vindo, tenho sido ricamente abençoado no culto de oração, e estamos descobrindo que um grande coral está ressurgindo aqui. Cantamos aí por 2 vezes consecutivas o hino 97 da nossa coletânea no culto de oração. E até divisão de vozes esteve aqui nesses cultos. Algo espetacular, lindo, lindo, lindo. Então não deixe de participar, não deixe de vir para o culto de oração. No domingo também temos a EBD, tem sido momentos ali grandiosos e abençoadores, onde Deus tem falado aos nossos corações, usado nossos professores. Isso são ferramentas que a nossa igreja tem para capacitar a igreja, capacitar o povo de Deus, e juntos aprendemos mais daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Amém. Essa semana tivemos alguns irmãos que fizeram idade nova. O irmão Joel, não sei se ele está, o irmão Joel fez aniversário no dia 19. No dia 19 também a irmã Sônia Pereira, acho que é a esposa do Fernando, no dia 19 também. O irmão Nelson Brachó, que eu acredito que é da família do Lincoln, mas ele também fez aniversário no dia 19. E dia 20, a irmã Helena Paula Marques também fez idade nova. Isso é motivo de oração e motivo também de agradecimento a Deus por nossos irmãos. Sabe, uma das coisas que eu fiquei impactado quando eu cheguei aqui na igreja, há 6 anos atrás, foi o que eu escutei de um irmão quando ele dizia assim, e ele fala isso sempre, quando tem oportunidades: essa é a verdadeira família de Deus. É o que eu já sabia, mas quando eu escutei isso daquele irmão, eu fiquei abismado, fiquei impactado, fiquei chocado, porque essa família aqui, e isso é só um ensaio daquilo que vamos viver eternamente nos céus. Amém? Amém. Agora fiquei com medo. E que isso possa ser uma verdade na nossa vida, sabe? E se tratando de família, união, relacionamento,
sabemos que precisamos ajudar uns aos outros em oração. Todos nós temos motivos de oração. Todos nós precisamos que Deus possa vir sobre nossas vidas e intervir em alguma coisa e abençoar e responder nossas orações. Eu continuo crendo que o Senhor ouve e responde a oração dos seus filhos. Amém? E eu queria que nesse momento, somente aqueles que têm algum motivo de oração ficassem de pé. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu vou ser um bocadinho mais ousado. Falava com o pastor ontem, ele disse, olha, fala e faz aquilo que tu sente no teu coração. Somos uma família. Somos uma família. Estamos juntos. A caminhada e a jornada não é de um, mas é de todos. E eu queria ser ousado nesse momento. Eu queria chamar o irmão Fernando Coelho, e é ele que sempre fala isso, que somos uma verdadeira família, para fazer essa oração. Mas nessa oração, e eu sei que temos vários pedidos, temos irmãos que estão enfermos, temos irmãos que precisam que Deus possa vir e abençoar e ajudar ainda mais no seu tratamento e na sua recuperação. Temos irmãos lá do outro lado que estão passando por situações agora de perseguições, vários e vários motivos. Irmãos que precisam que Deus possa continuar ajudando e abençoando, irmãos que precisam de trabalho, irmãos que estão estudando e concluíram os estudos, glória a Deus por isso. E como somos uma família, eu queria que todos nós pudéssemos dar as mãos. E vamos juntos orar. E eu queria ainda ser mais ousado. Queria que pudéssemos unir uma bancada com a outra. E vamos juntos orar. Vamos apresentar ao Senhor Deus as nossas orações. Falar com o Senhor aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que precisamos e pedimos a Ele para que Ele possa ouvir e Ele ouve, para que Ele possa responder. E sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Precisamos entender isso a cada dia. Mas que o Senhor possa ouvir a nossa oração, e Ele vai ouvir, que Ele possa responder de acordo com a vontade dEle. Mas eu queria que nada lhe atrapalhasse nesse momento. Mas que pudéssemos baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe daquilo que precisamos. E não há nada, e não há ninguém melhor do que o Senhor Deus, aquele que pode ouvir e responder o clamor dos seus filhos. Então vamos orar? Nosso Deus e nosso bom Pai, estamos num momento muito importante, como é sempre aquele quando nos dirigimos a Ti, Senhor. Reconhecendo as nossas fragilidades, a nossa fraqueza, Senhor nosso Deus, Te pedimos em primeiro lugar que Tu perdoes os nossos muitos pecados. Tu conheces cada coração aqui presente nesta manhã. Tu conheces e sabes de cada necessidade, Senhor. Nós sabemos, Pai amado, que Tu nos amas como ninguém nos ama. Verdade. Tu és um Pai, o Pai Supremo, o Pai por excelência, o Pai que nos ama a nós mais do que nós a nós mesmos. Sim, Senhor. Nosso bom Deus, conheces e sabes todas as coisas. Pai, Te pedimos que Tu, neste momento, Senhor, porque sabemos que Tu estás connosco, que é a Tua promessa e Tu és fiel. Obrigado, Senhor, porque nós sentimos que Tu estás aqui. Pedimos-Te, Pai, que Tu olhes para nós, olhes para as nossas necessidades, para os nossos problemas, olhes para aqueles que pertencem também ao núcleo das nossas famílias, e Tu sabes bem as necessidades do Teu povo, Senhor. Pai bendito, Te damos graças por pertencermos à verdadeira família. Amém. Aquela, Senhor, que um dia vamos estar contigo na pátria celestial. Pai bendito, Te rogamos que Tu, Senhor,
curas as enfermidades do teu povo, dos nossos irmãos, aqueles que não estão aqui porque sabes muito bem, porque não estão, porque se sentem debilitados, sentem que a sua saúde física não está bem, mas também te pedimos pela sua saúde espiritual. Pai bendito, acode-nos neste momento, Senhor, nestes tempos tão difíceis que estamos atravessando, ouvindo de guerras em tantos lugares. Tu que és o Deus da paz, o nosso Pai, imploramos, Senhor, por paz para os corações, porque as guerras partem precisamente dos corações revoltados, dos corações que não te conhecem, dos corações que não te têm como Deus, o Senhor das suas vidas. Pai amado, te rogamos que tu também dês um avivamento espiritual ao teu povo, a esta tua igreja, a esta congregação, Senhor. Tu sabes as nossas necessidades. Nós queremos servir-te cada dia mais e melhor. Toma as nossas vidas para que elas sejam gastas, Senhor, na proclamação da tua santa e bendita palavra. Ó Senhor, ajuda-nos a ter como referência única nas nossas vidas e como prioridade o teu santo trabalho, que é de levar às pessoas que não conhecem o Evangelho da salvação. Pai amado, rogamos também pelo nosso pastor, sua esposa, que tu sejas com eles, que tu os tragas em bem, lhes dês uma boa viagem também, Senhor. Pai amado, obrigado por este tempo tão precioso, que não trocaríamos por nenhum tempo, que é de estar aqui nesta tua casa, com o propósito firme de te louvarmos, de te agradecermos, de te cultuarmos e de te prestarmos culto, Senhor. Obrigado, bendito Deus, por este tempo. Abençoa o teu povo, ó Senhor, e sabemos e reconhecemos também que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Ajuda-nos, Senhor, é o que te pedimos e imploramos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Só para reforçar, eu esqueci de avisar, acredito que é dia 28, temos o encontro das mulheres, o chá das mulheres, às 4 da tarde. Então esse é um convite para nossas mulheres, para nossas irmãs, para juntos estarmos aqui. E acredito que os homens, não sei se os homens pegam essa boleia e também vêm. Sim, também? Ok, as mulheres trazem o chá, o bolo e os irmãos trazem a presença, né? Vamos juntos louvar o Senhor com um grupo de louvor. No próximo sábado, o grupo de irmãs da nossa igreja vai estudar sobre... Alguém se lembra? Não ponhas, Gabriel. Alguém se lembra? Alguém viu o título do tema do próximo sábado? É a prova de que pode estar... Pode lá estar tudo escrito, a gente não presta atenção. O tema vai ser Mulheres Sem Nome. Mulheres da Bíblia, que nós não sabemos o nome. E hoje eu gostava de convidar os irmãos a começarmos este tempo de adoração, de louvor cantado, celebrando o nome de Jesus. Este nome nós sabemos, é o nome que nos dá a salvação, é o nome que inspira o nosso louvor, e este é o meu convite. E os irmãos que desejarem ficar de pé, o convite é que possamos iniciar este tempo de adoração cantada, celebrando o nome de Jesus, que inspira o nosso louvor e que nos move a estarmos juntos e a celebrar. Eu
então a Bíblia? Trouxeram? Podem pegar nas vossas Bíblias. No meu caso, eu estou aqui, é mais prático a Bíblia no telemóvel. Vamos fazer uma leitura e não está projetada, só vamos ler o Salmo 138. Vou convidar os irmãos a abrirem. Fazer uma destreza bíblica. Salmo 138, um salmo de Davi. Sabemos que provavelmente vamos ter várias traduções, nós não vamos ler tudo em uníssono, não se preocupem, mas queria muito que nós pudéssemos fazer esta leitura, só aguardar que todos os irmãos encontrem. Só aguardar um pouquinho mais. Normalmente quando está projetado é rápido, mas vamos aguardar. Já todos encontraram? Alguém está com dificuldade? Podemos ajudar se for necessário. Ok. Então o Salmo 138 diz o seguinte: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Os irmãos podem sentar. O Senhor magnifica tudo. Magnifica o seu nome e a sua palavra acima de tudo. E hoje o meu convite é que possamos cantar, dizer que nós queremos juntos, como igreja, como corpo, magnificar o Senhor, magnificar o seu nome, porque Ele é o único que é digno desse louvor. Demos glória ao nosso Salvador.
cantar que queremos engrandecer o Senhor na nossa vida. E isto tem manifestações muito práticas. Não nos podemos esquecer disso. Eu sei que às vezes distraímos-nos, temos coisas a acontecer na nossa vida, cantamos porque já sabemos a letra de cor e já sabemos a melodia e cantamos até já sem pensar muito no que estamos a dizer. Mas quando declaramos Hosana, nós queremos engrandecê-lo na nossa vida. Vamos cantar mais uma vez o refrão, Hosana. Este nome que nós celebramos, o que nós queremos engrandecer na nossa vida, ele é o nome onde nós sustentamos tudo o que fazemos, tudo aquilo que nós vivemos, porque nós entregamos a nossa vida a Ele. E as crianças têm uma música que fala sobre aquela parábola de construir a casa no fundamento certo. E eu vou chamar as crianças a virem cá à frente. E acabei de me aperceber que esqueci-me de pôr a letra ali para as crianças, mas não faz mal. Vocês sabem esta de cor, eu tenho certeza. Podem vir, vamos cantar juntos. E os adultos também já podem ficar de pé, porque vamos já cantar todos juntos, que esta música é muito conhecida. Então, adultos de pé, crianças à frente, dei muitas ordens, de repente ficaram confusos. Boa. Ok. Divina não quer vir. Não faz mal, não faz mal. Vocês lembram-se desta música? Não construas tua casa na areia. Sim? Eu tenho a certeza que vocês vão lembrar que nós já cantámos aqui várias vezes, está bem? Nós vamos cantar e ela lembra-nos precisamente que a rocha, que é Jesus, é o fundamento certo para nós construirmos a nossa vida. E aqui não estamos a falar de uma construção física. Também podia ser, mas não vamos construir a nossa construção física em cima de Jesus. Mas a nossa vida, a nossa fé, todas as decisões que nós tomamos, sempre muito fundamentadas em Jesus Cristo. Então, vamos cantar. Eu acredito que não vai ser, isto já não vai ter ensaio, porque nós já conhecemos bem esta música. Mas se percebermos que é preciso um ensaio, nós depois repetimos, não faz mal. Vamos lá, o Lucas vai estar a fazer depois os gestos para vocês verem. Está bem? Vamos lá. Não construas tua casa na areia. Não construas à beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade vai derrubar do início. Não construas tua casa na areia. Não construas à beira do mar. Construas tua casa na areia.
Os adultos. Deu para ouvir a voz deles. De vez em quando a bateria aqui parava, o piano parava, eu ouvia umas coisinhas muito fraquinho, muito fraquinho. Não sei o que é que se passa, pronto. Não. Se calhar vamos ter que cantar outra vez. Não sei, o que é que vocês acham? Vocês é que decidem. Cantamos outra vez? Sim? Pronto. Então vamos. Elas é que decidiram. Vamos cantar outra vez então. Com força, com convicção. Já treinaram os gestos, certo? Já treinaram os gestos. Vamos lá. Não construas tua casa na areia. Não construas à beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ele fique tempestade, vai derrubar. Não construas. Não construas tua casa na areia. Não construas à beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ele fique tempestade, vai derrubar. A rocha é o lugar para construir o alicerce forte que não vai cair. A tempestade vai, mas a paz de Cristo do início. Não construas tua casa na areia. Não construas à beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique tempestade, vai derrubar. A rocha é o lugar para construir o alicerce forte que não vai cair. A tempestade vai, mas a paz de Cristo. A rocha é o lugar para construir o alicerce forte que não vai cair. A tempestade vai, mas a paz de Cristo tu tens. Amém. Vocês podem sentar. Os adultos não. Os adultos não, porque nós vamos continuar a louvar e a adorar. As crianças podem sentar, sim, desculpem. Eu dou muitas ordens ao mesmo tempo, peço desculpa. As crianças podem sentar, já vão depois daqui a bocadinho subir para o vosso tempo de estudo, mas para já vamos continuar a louvar o nosso Deus, também com os nossos dízimos e ofertas. E enquanto isso vamos cantar também uma música de convite ao louvor. Não que nós precisemos de mais convites, que nós estamos desde o início deste dia a adorar e a louvar o nosso Deus, mas é um convite para nós podermos adorar, celebrar as bênçãos que Deus derrama sobre nós. E enquanto isso, vamos ter a oportunidade de entregar dízimos e ofertas para quem deseja, para quem veio preparado para isso, para quem, em quem Deus colocar o desejo de fazer isso. Vamos adorar o nosso Deus. Vem conosco para orar.
Os irmãos estavam... Faltaram aqui umas palmas, eu não estou a perceber. Foi, não foi? Não tenho emoção nenhuma, Os sinceramente. irmãos estão a sofrer que o pastor não está cá. Eu sei, estamos todos. Eu acho que... Os irmãos vão ter que me perdoar, desculpa Edu, vou-te roubar tempo da mensagem, mas nós temos que cantar esta música outra vez. Os irmãos não estão com entusiasmo a louvar. Vem connosco para cantar, diz aleluia e a Deus louvar. Sorri no teu cantar, sorri no teu falar, louva a Deus. Vamos treinar aquelas palmas do refrão. Louva em tudo que já fez, louva agora outra vez, louva a Deus eternamente a três, louva a Deus. Ok, vamos do início, vem connosco para cantar. Vem connosco para cantar do início. Diz aleluia e a Deus louvar. Sorri no teu cantar, sorri no teu falar, louva a Deus. Vem connosco para orar. Entre nós Deus prometeu estar. Bênçãos a ti virão, bênçãos da sua mão, louva a Deus. Louva em tudo que já fez, louva agora outra vez, louva a Deus eternamente a três, louva a Deus. Vem também regozijar-te, somos filhos do Supremo Rei, herdeiros com Jesus andando em sua luz, louva a Deus. Louva em tudo que já fez, louva agora outra vez, louva a Deus eternamente a três, louva a Deus. Vem também regozijar-te, somos filhos do Supremo Rei, herdeiros com Jesus andando em sua luz, louva. Para terminar, louva a Deus. Amém, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor nesta manhã. Pai, que tudo seja para a tua honra e glória. E agradecemos e entregamos nas tuas mãos estas ofertas, Pai, porque sabemos que tu és o dono de tudo, tu és o dono destas ofertas. E nós agradecemos porque tu és fiel e nos sustentas, e agradecemos porque podemos retribuir, Senhor, também desta forma. Obrigada porque podemos cantar, porque podemos sorrir enquanto louvamos, enquanto cantamos. Ó Pai, obrigada porque podemos também chorar na Tua presença, podemos abrir o nosso coração na Tua presença. Obrigada, Senhor, por este privilégio que é ter um relacionamento tão próximo contigo, Senhor. Entregamos tudo nas Tuas mãos e com muita gratidão em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. E antes mesmo de irmos ouvir a mensagem do Senhor, vamos cantar uma música que é nova, vamos aprendê-la, mas que fala sobre esta fidelidade, sobre os olhos do nosso Deus estarem sobre nós, conhecerem tudo o que há em nós e nós podermos confiar por isso mesmo, por Ele saber tudo, e nós podemos confiar na sua fidelidade. Sou nada sem ti, oh
posso negar que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz. Que assim seja, Senhor. As crianças podem subir para o seu tempo de estudo e vou passar a palavra ao Edu, que nos vai trazer a mensagem do Senhor. É esse Deus fiel a quem servimos, que nunca nos abandona, que nunca nos desampara, que não nos deixa só, que sempre nos protege. É nele que temos confiança, segurança, sabendo que logo em breve Ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? Que isso possa ser uma grande verdade em nossos corações e que possamos estar ansiosos para esse dia. Aguardando, esperando atentamente a volta do noivo que vai buscar a sua noiva, a igreja. Amém. Queridos, acredito que Deus, o Senhor, nosso Pai, já falou aos nossos corações. Eu poderia agora ir para casa e já estava satisfeito, porque Deus falou ao meu coração. E é tão bom quando Deus ele fala aos nossos corações, quando Deus ele reafirma aquilo que Ele tem para nossas vidas, quando Ele diz: olha, eu sou fiel, olha, eu tenho cuidado de ti, independente da situação, mas continua confiando. É esse Deus que nós servimos, sabe? É um Deus que nos instrui ao que fazer, nos dá uma cartilha da vida para viver e nos encoraja a viver a cada dia, irmã Rosa. Esse Deus é fiel, Estela. Já há alguns domingos estamos caminhando e meditando um pouco no Sermão do Monte, também conhecido como Sermão da Montanha, Sermão do Reino. E em cada encontro, em cada meditação, em cada texto que o pastor tem falado aqui, eu tenho feito alguns apontamentos, né? E de vez ou outra em casa, volto ali a mexer e a olhar e a meditar e vejo que Deus tem falado comigo. Que Deus continua falando ao meu coração. E nisso que eu tenho apontado no Sermão do Monte, a partir do capítulo 5, esses textos têm me feito e têm me levado a uma autoavaliação, e essa avaliação engloba diversas áreas da minha vida e da nossa vida que carecem e precisam de um realinhamento, estar alinhado com os propósitos e com o reino de Deus. Esses ensinamentos que o Senhor Jesus traz e que tem sido nos apresentado aqui a cada domingo, nos faz entender que precisamos ser, a cada dia, e buscar ser melhores discípulos de Jesus. Não ser seguidores, mas discípulos, discípulos do Mestre. E dentre esses apontamentos que eu tenho feito, a partir do capítulo 5, me vêm algumas perguntas, e essas perguntas eu queria também trazer aos irmãos aqui nessa manhã. Se você quiser apontar, também pode ficar à vontade.
Eu tenho sido sal e luz nesse mundo, ou eu tenho me conformado com um mundo de trevas ao meu redor? Como é que eu tenho controlado as minhas emoções? Eu amo aqueles que me perseguem ou eu continuo a desobedecer os mandamentos do Senhor? Como tem sido a minha vida de oração? Quando estou preocupado, onde é que eu deposito o meu tesouro? Eu tenho escolhido trilhar caminhos que me levam a uma porta larga ou decidido andar a seguir e entrar pela porta estreita? Na passada semana, o pastor César Horta, ele também foi muito inspirado por Deus e nos trouxe um texto baseado em Hebreus capítulo 10, versos 19 ao 22, que falava que nós fomos criados para viver uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. E essa vida de intimidade e relacionamento com Deus nos leva a tomar decisões certas. E essas decisões fortalecem a nossa fé em Jesus Cristo. Se você ainda não parou para pensar e refletir, Deus tem falado aos nossos corações. Não é à toa, não é do nada que você tem vindo à casa do Senhor. E Deus tem permitido você vir à casa do Senhor porque Ele tem algo para falar contigo. Porque Ele quer que você deixe de ser mais um seguidor, mas passe a ser discípulo do Mestre. O texto que vamos meditar nessa manhã está em Mateus capítulo 7, verso 15 a 20. E esses ensinamentos do Mestre Jesus nos aconselha, o Pai nos aconselha a ter discernimento e manter vigilância, estar sobre vigilância, vigilantes. Em vários momentos da nossa vida e na caminhada. E precisamos ter esse cuidado e ter essa atenção. E Jesus, ele fala o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vós apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são como lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus aqui ele nos ensina que precisamos estar vigilantes, atentos. Algumas traduções, Jesus inicia falando assim: olha, cuidado, atenção, tenham cautela. E não é à toa que Jesus está falando isso. É simplesmente do nada, não é algo que veio à cabeça dele e ele falou. É interessante, quando eu estou com minha filha em casa ou em algum lugar e vejo alguma placa que chama a atenção de algo, eu faço questão de dizer a ela o porquê daquilo ali, daquela sinalização, né? Cuidado, olha. E ela pergunta: pai, por quê? E eu tenho que dizer: olha, não faz isso por conta disso, disso e disso.
Essa semana eu conversava com alguém, estava com os amigos conversando, e a conversa meio que, se prolongasse mais um bocadinho, ia entrar nesse texto de hoje, mas alguém me perguntava, e eu falava sobre essa questão do cuidado, né? Eu não sei se os irmãos sabem, mas a minha terra natal lá em Recife é uma cidade de praia, belíssimas praias. A água que chega ali a 28, 30 graus, maravilha, maravilha, igual as nossas aqui. Eu lembro que quando eu fui para lá em 2023, que eu entrei na água, no mar, eu disse, meu Deus, eu não sabia que tinha uma água tão boa desse jeito. Muito bom. Só que, depois de um tempo, de 20 anos para cá, tiveram alguns acontecimentos de ataques de tubarão em algumas zonas específicas. E o governo, a prefeitura, tomou medidas quanto a isso. Colocava sinalizações e placas dizendo, olha, aqui não pode entrar. Por que não pode entrar? E você anda em certos lugares e são várias placas, e várias. E eu conversava essa semana com meus amigos e falava sobre isso, né? Sobre esses ataques. E é interessante que está sinalizado lá, tem uma advertência, está informando que não pode, e o que é que as pessoas fazem? Não cumprem, não seguem a regra. Vão e aproveitam a água quentinha. E o resultado disso é o fim devastador. O ano passado, em questão de 15 dias, 3 pessoas tiveram membros lançados fora. O bicho veio lá e... Mas essas pessoas tinham sido alertadas quanto a isso. Não pode. E eu sempre falo para minha filha, olha filha, não pode, não faz isso por conta disso, daquilo. Se fizeres, a decisão é tua, tem consequência, vai ter um resultado. E quando começamos a analisar todo esse texto do Sermão do Monte, Jesus, em certos momentos, em vários momentos, ou em todos os momentos, ele chama a atenção dos seus discípulos para dizer assim, olha, cuidado, cautela, não pode, não faz. É isso que ele está dizendo aqui, ó, cuidado. Só que eu paro para pensar, pelo menos eu, Edu, eu sou muito teimoso. Acredito que isso é só comigo. Cuidado, não vai, não faz. E às vezes eu vou lá e faço. Jesus aqui no verso 15, ele está nos ensinando, direcionando-nos a manter e estar em estado de alerta. Essa é uma advertência importante. Jesus está chamando os discípulos e todos aqueles que estavam ao seu redor, ao lado dele, estavam ali presentes naquele momento, a serem cuidadosos, a estar vigilantes, com olhos abertos, em ponto de atenção. E o Senhor, essa advertência que Jesus faz, está ligada e é referente aos falsos mestres, os falsos profetas, que já existiam desde os tempos antigos. E nos nossos dias continuam a existir. E talvez hoje em maior número, quantidade. Não basta ir muito longe que você vai simplesmente e facilmente encontrar alguém que se intitula e faz isso, aquilo e pronto. E Jesus vem nos alertando como igreja para que nos nossos dias possamos ter esse cuidado, a não avançar, a não ir atrás, a ter toda a atenção possível quanto a esses falsos mestres. Pois para a nossa vida é fundamental ter essa atenção
tomar e ter essa atitude de discernimento. Porque muitas vezes os falsos mestres, profetas e outras coisas mais podem até parecer piedosos, eloquentes, mas na verdade desviam da verdadeira palavra da verdade do Evangelho de Jesus, aquele e único que pode salvar. No verso 15, o autor, ele traz para nós a figura do lobo, né? Um animal. E essa figura utilizada por Jesus é interessante porque tem um significado bastante verdadeiro e profundo. O lobo é um animal extremamente agressivo, astuto, perigoso, e que algumas vezes tem uma certa capacidade de disfarçar no meio do rebanho e não ser identificado. E Jesus continua nos advertindo para ter essa seriedade. Jesus nos chama a atenção para que temos essa necessidade de permanecer vigilantes e cuidadosos. É interessante que o lobo, quando ele parte para a caça, ele sempre volta com algo, com a presa. Ele vai direto ao ponto. Ele não dá viagem perdida. Raras as vezes. E é preciso notarmos essa realidade que Jesus está apresentando aqui nesse texto. Igreja do Troviscal, tenham cuidado. E é nessa base, é nessas características que Jesus fala, chamando a nossa atenção, que ele traz essa ideia, essa figura do lobo que se disfarça no meio do rebanho, no meio das ovelhas, e que na oportunidade, no momento oportuno, ele vai entrar e vai tragar a presa com facilidade. Esses lobos vêm disfarçados, infiltram-se no rebanho e apresentam ser aquilo que não são, mas trazem consigo uma vida de engano, destruição, divisão. E o Senhor Jesus continua nos advertindo e chamando a nossa atenção para termos discernimento, para discernir o fruto de cada um, e conforme diz o texto, pois é pelo fruto que conheceremos a árvore. Os lobos, eles vêm disfarçados de pele de cordeiro. E esses lobos disfarçados de pele de cordeiro são aquelas pessoas que apresentam ser bondosas demais. Muitas delas têm um vasto conhecimento das Sagradas Escrituras, apresentam até argumentos convincentes, expressam-se com grande eloquência, têm rotina de crente, vestem-se como crente, os seus hábitos são de pessoas, são de cristãos, comportam-se de forma piedosa, como crente, mas na verdade querem uma presa fácil para tragar. E isso não é brincadeira. 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o próprio Satanás, o inimigo das nossas almas, ele disfarça-se como um anjo de luz para enganar, para iludir e desviar-nos para o caminho largo. Por trás dessa linda aparência, desse lobo vestido com peles de cordeiro, escondem ali intenções perversas, que são, na verdade, eles devoradores de ovelhas, que enganam muitos, não têm piedade nenhuma e nos conduz aos erros. Eu lembro que em certo momento, eu era adolescente
e estava tendo um encontro dos homens na igreja, e um irmão descobriu que estava com uma doença e estava muito triste, porque pelo que os médicos tinham dito, ele ia sofrer um bocadinho e tal, estava meio que sem esperança, né? E esse irmão estava no meio do culto, do encontro dos homens, e chegou alguém para ele, ligou no telefone e disse assim: olha, sai daí de onde tu estás agora, porque na igreja aqui na esquina veio um profeta de um país que ele vai fazer oração e tu vai ser curado. E esse irmão, ele abriu os olhos assim, levantou-se, pegou a Bíblia, no meio do encontro dos homens, e disse: olha, estou saindo, estou indo. E toda a gente: por que tu vai sair? Não, porque vou naquele sítio ali que tem um profeta de tal país que vai orar e eu vou ser curado. E eu pergunto, o Deus que estava naquele meio ali, com aqueles irmãos, não tem poder para fazer essa cura? Sabe, achamos que isso não acontece, achamos que isso está fora da realidade, mas muitas vezes caímos nessas armadilhas. Certa vez eu conheci uma pessoa que ela dizia para mim, estava falando para mim sobre o dízimo, que para ela não é para os dias de hoje. E depois, entrando em detalhes na conversa, ela dizia que iria ser tal dia feito o seu batismo nas águas. Eu até fiquei feliz. Mas quando veio no decorrer dessa conversa, essa irmã nunca visitou essa igreja. A igreja dela se concentrava-se em Lisboa. Os cultos que essa irmã fazia e presenciava era pela televisão. Toda quinta-feira à noite. E o batismo dela ia ser por videochamada. Onde, na casa dela, ela iria montar uma piscina de criança. E isso aqui, no nosso meio, pertinho. E por videochamada, alguém ia celebrar lá e ela ia descer as águas. Sabe, Jesus está dizendo assim: olha, tenham atenção, os dias são maus, estamos nos últimos dias. Vão aparecer, vão surgir pessoas que vão querer te desviar do caminho correto, te levar para a porta mais larga, que te dá um certo conforto, mas que na verdade vai te desviar da vida eterna com Jesus. Atenção, cuidado, cautela. Jesus continua aqui nesse estado de alerta, nos chamando, nos convidando para entender que precisamos identificar, e é possível sim identificar os falsos profetas. E eu tenho certeza que os irmãos vão concordar comigo, porque tem alguns ditos populares, alguns provérbios que fazem todo o sentido. Um deles é: nem tudo que parece é. Nem tudo que reluz é ouro. As aparências enganam. Quem vê cara não vê. E é dentro desses critérios que Jesus nos adverte a ter discernimento, para não se deixar desviar pelo caminho, para não tomar atitudes erradas e enganosas. As aparências podem facilmente enganar, mas são os frutos, as atitudes, as palavras, os efeitos, o caráter que revelam a verdadeira natureza de cada pessoa.
Só se reconhece, eu pelo menos só consigo conhecer uma árvore laranjeira por conta do seu fruto. Uma laranja. E ela foi feita para aquilo, para dar o fruto chamado laranja. Nos versos 16 a 19, para além de nos instruir a ter essa vigilância, Jesus ele continua a nos ensinar que precisamos buscar, reconhecer esses falsos mestres, esses falsos profetas, esses lobos que vêm disfarçados com pele de cordeiro. E diz o seguinte, 16 a 19, pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. O 18, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Conhecer, identificar os falsos mestres é possível. Precisamos ter discernimento de Jesus, discernimento que vem do alto. E Ele vai nos orientar. Porque Ele não quer que os seus filhos se percam. Ele não quer que a ovelha saia do rebanho. Não quer que a ovelha saia da direção. Que continue ali. E Ele nos chama a tomar essa decisão. A melhor escolha de seguir em direção sempre à porta estreita. Assim, uma árvore boa, ela tem e ela dá bons frutos. E uma árvore má, ela sempre vai dar maus frutos. E a árvore que não dá fruto nenhum, ela é cortada, ela é lançada ao fogo. Da mesma forma, os verdadeiros e os falsos profetas, eles têm essa distinção um dos outros, pelos seus frutos. É engraçado que, em certo momento, acredito que os irmãos brasileiros vão lembrar disso, levantou-se há uns anos atrás, Marta, um homem que se chamava, intitulado Henri Cristo. Esse senhor, Marta, ele se auto-intitulava Jesus, um senhor, acredito que de 70 anos. Montou uma igreja para ele lá no sul do Brasil. E essa igreja, irmão Carlos, tinha vários e vários seguidores. Muita gente. Não sei nem se esse senhor é vivo hoje. Mas ele tinha as vestimentas, uma coroa, e ia para todos os lugares falando que era o Jesus, e programas de palco. E eu lembro que certa vez alguém fez uma entrevista com ele e perguntando, olha, como é que você é Jesus? Jesus não estava no céu? Jesus, a Bíblia fala que Jesus ia voltar para buscar a igreja, você voltou e não buscou a igreja. E conversando com ele num programa de palco, e em certo momento alguém disse assim, Jesus, Henri Cristo, vamos tomar um vinho. E ele disse, sim, vamos tomar um vinho. E pegou uma taça com água, colocou em 2 taças em cima da mesa e serviu aquele homem. Aquele homem, quando viu aquilo, ele disse assim, mas isso não é vinho, isso é água. E aí o entrevistador disse assim, pronto, é água, então você transforma em vinho. Se você é o verdadeiro Cristo, podes fazer agora. Parece até engraçado, sabe? Cômico. Mas sabe, quando eu olho para a realidade, são várias e várias pessoas que estão sendo desviadas do verdadeiro caminho e dando passos largos para o inferno. Atrás dessas coisas. E Jesus, ele vem a nos orientar e nos advertir, olha, tenham cuidado. Isso não são histórias, isso pode acontecer, isso vai acontecer, isso está acontecendo.
Nem tudo que parece é. Jesus também, nesse sermão, ele nos convida e nos diz que é possível conhecer os falsos profetas. É possível reconhecer o verdadeiro profeta de Deus. O profeta de Deus, o verdadeiro profeta é aquele que, e vemos isso nas Sagradas Escrituras, e lá no Antigo Testamento vemos exemplos de pessoas que tinham uma visão de Deus, que Deus ia e falava diretamente, aquele homem recebia aquele recado de Deus e depois repassava aquela informação, passava aquilo que Deus queria falar para o seu povo. Temos um grande exemplo disso do profeta Isaías, quando Isaías tem uma visão do trono celestial de Deus, recebe o chamamento, e Isaías 6 vai falar sobre isso. Os profetas reconheciam ter ouvido da parte do Senhor e transmitiam essa mensagem ao povo. Já os falsos profetas diziam e agiam de forma semelhante, diziam receber aquela informação de Deus, se auto-intitulavam e quando iam até os reis, até os poderosos, falavam somente aquilo que aqueles homens queriam ouvir. Agiam com mentira, falavam só coisas que agradavam, mas o coração estava totalmente sujo e afastado do Senhor. Existem situações onde podemos evidenciar esses comportamentos, e hoje, nos nossos dias, não é diferente. E Jesus faz referência nesse texto que precisamos, como igreja do Senhor, continuar em estado de alerta. Vemos pessoas se levantando todos os dias, se auto-intitulando, levando mais e mais pessoas ao caminho bom, ao falso caminho. Mateus capítulo 24, o verso 24, quando Jesus está fazendo uma referência ali sobre o final dos tempos, a grande tribulação, ele vai dizer o seguinte: surgirão falsos cristãos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até os eleitos do Senhor. Enganar, se possível, até os eleitos do Senhor. Sabe, as mensagens hoje de confronto, de dependência de Deus, as mensagens da salvação exclusiva através do sacrifício de Jesus, para essas pessoas não faz muito sentido mais. Hoje em dia, nos nossos dias, não é difícil você ver por aí mensagens que só massageiam o ego, mensagens que exaltam a autoestima, mensagens que prometem prosperidade, mensagens que levam você a entender que você pode fazer, que você consegue fazer, que você precisa ter bens materiais, que você precisa conquistar tudo nesse mundo, que você vai conseguir o seu milagre, a sua cura, que você faz e tem aquilo que você pode porque você é capaz, que você vai ter conquistas extraordinárias, mas que não te levam ao verdadeiro arrependimento, mas que não te levam à verdadeira dependência de Deus, que não te levam ao confronto e a entender que precisas ser um melhor discípulo de Jesus todos os dias, que não basta ser seguidor, tem que ser discípulos. Nessas palavras de Jesus, nós aprendemos que devemos estar em estado sim de alerta, que não é brincadeira. Ter o máximo de cuidado e não seguir aquilo que parece
ser bom. E muitas vezes aquilo que parece ser bom, o final vão ter consequências devastadoras. E a primeira delas é nos afastar da vontade, do centro da vontade de Deus. Nos desviar do caminho e dos propósitos que Deus tem para cada um de nós. Em João, e eu preparava esse texto e lembrava da passagem que João fala acerca do bom pastor. João capítulo 10, os versos de 7 a 10, Jesus ele afirma, e essa afirmação de Jesus é uma das afirmações mais fortes que o próprio Jesus faz, mais poderosas, quando ele diz assim, que eu sou o verdadeiro pastor. Eu sou a porta, Jesus vai dizer, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. É esse pastor que se preocupa com o seu rebanho. É esse pastor, Jesus, que cuida, que protege e que alimenta as suas ovelhas em pastos verdejantes, diz o salmista. É esse pastor que cantamos logo antes da mensagem, que é fiel. É esse pastor que, mesmo quando estamos descansando, ele continua cuidando de nós. Ainda em João capítulo 10, no verso 8, o Senhor continua e ele alerta os seus filhos sobre esses falsos pastores, esses falsos mestres, que vivem numa vida de engano, de mentira, e suas atitudes não condizem com aquilo que eles fazem, com aquilo que eles pregam, não produzem frutos. E no verso 10, o Senhor Jesus vai dizer assim, cuidado, tenham atenção, porque o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Este alerta que o Senhor Jesus faz aqui, nesses versos de 15 a 20 que acabamos de ler, é um alerta a todos nós, igreja do Senhor, que não podemos nunca dar ouvido a vozes desses falsos pastores e mestres, mas sim estar atento à voz do bom pastor, Jesus, porque somente nele nós teremos a segurança que tanto precisamos, teremos a vida que precisamos, teremos a vida eterna ao lado do Pai. É esse pastor que cuida de nós nos mais e simples detalhes da nossa vida. Só que precisamos tomar uma decisão diariamente. Precisamos tomar a decisão, e essa decisão é individual. Acredito que há 3, 4 domingos atrás o pastor falava sobre isso, sobre essa questão de decisão, e ele lia o texto há 3 domingos atrás de Mateus capítulo 13, o verso 7, onde Jesus ele nos convida a tomar uma decisão, e essa decisão é para entrar pela porta estreita. E não é simplesmente entrar pela porta, é a decisão que temos que tomar, e essa decisão nos convida a ter atitudes de renúncia, passos de fé, e que exige o nosso esforço, e não olhar para trás. O Mestre Jesus ele está nos advertindo que chegará o tempo em que muitos tentarão entrar e passar por essa porta, mas não vai ser mais possível. Não há mais tempo, já passou a oportunidade, já passou o tempo. E no verso 21 do capítulo 7 de Mateus, diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade
do meu Pai que está nos céus. Qual é a decisão que temos tomado? Temos buscado fazer a vontade do nosso Pai? Temos buscado andar pelos caminhos que vão sempre nos levar à porta estreita? Ou o caminho que nos leva a portas largas, a um conforto, a coisas boas que só vai nos afastar dos propósitos da vontade do Pai? Qual é a escolha que temos tomado? Temos decidido ser seguidores de Jesus ou discípulos de Jesus? Sabe, eu entendo que essa decisão que precisamos tomar é uma decisão urgente. E agir com seriedade para que essa decisão possa ser a decisão certa a ser tomada por nossa vida, em nossa vida. Decidir realmente pelo que importa, porque Jesus está nos alertando. Esse alerta de Jesus é para os nossos dias, para os dias de hoje. Estamos nos últimos dias, no final dos tempos. Não há mais tempo para brincar e deixar essa decisão para outro dia, para amanhã, para depois. As nossas decisões têm nos levado a entender que precisamos renunciar tudo para morar com Jesus nos céus? Ou viver uma vida aqui? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse Pai que está nos céus. Esse alerta de Jesus é para cada um de nós. Tenham cuidado, andem vigilantes. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Cuidado para não ser enganados. Decidam andar pelo caminho que eu tenho trilhado para vocês, o caminho que leva à porta estreita, mas que lá do outro lado o Senhor está à nossa espera. Que essa possa ser uma verdade em nossas vidas, todos os dias, que possamos pensar, meditar, refletir, decidir e escolher sempre andar com Jesus. Amém? Vamos encerrar o culto nessa manhã. Eu queria convidar o irmão Carlos Viegas para fazer a oração nesse momento. E após essa oração vamos escutar o pós-lúdio e que o Senhor possa e continue abençoando a nossa vida, a nossa semana, as nossas escolhas, nos dando discernimento, nos dando direcionamento, para que possamos estar e andar sempre na vontade do nosso Deus e do nosso Pai. Vamos ficar de pé. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos deste neste dia, que é o teu dia, Senhor, de te podermos cultuar, de te podermos honrar e de podermos escutar a tua palavra, Senhor, que nos desafia para vivermos vidas de dedicação, mas também vidas de atenção para aquilo que nos rodeia e que nos quer tirar os olhos de ti, Senhor. Pai Santo, que a tua palavra proclamada, que a tua palavra, Senhor, possa ecoar em cada coração aqui nesta manhã, bendito Deus, e que ela possa produzir fruto que salte para a vida eterna, bendito Deus. Pai Santo, rogamos que nos dês um resto de dia abençoado pela tua graça,
no teu infinito amor, e bendito Deus, que nos concedas uma semana onde a tua presença possa ser permanente nas nossas vidas, Senhor, honrando e glorificando o teu bendito nome. Rogamos-te estas bênçãos no nome santo de Jesus. Amém.